Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 5 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. São Lucas tira uma foto, ou melhor, pinta o retrato da primeira comunidade cristã. Um só coração e uma só alma, tudo em comum, partilha total dos bens, testemunho da ressurreição com sinais de poder, estima do povo, cancelamento da pobreza. Sabemos bem que isso era um esforço, um desejo, um início de paraíso, mas havia também joio no meio, como Ananias e Safira, que morrem fulminados porque mentem e não partilham tudo. Ninguém considerava seu o que possuía. Esse é o início da vida nova da família de Deus. Somos administradores, não donos. O que temos é para fazer os outros felizes. Dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com o pé firme na caminhada, continuamos nesse tempo pascal e este Evangelho de hoje nos mostra os efeitos da ressurreição. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Sabemos quanto era difícil vender a terra para um judeu, porque a terra era fruto da herança recebida dos pais, era um sinal de bênção. Portanto, o fato de vender com tanta facilidade significa que um tempo novo chegou. Significa que o passado fica para trás como algo que não serve mais para quem vive no tempo de Deus. Para quem vive a Páscoa, é mais importante a partilha do que a posse ciumenta de uma terra recebida dos antepassados. Quem se sente um só coração e uma só alma não pode deixar de ser uma só coisa também nos bens. Não pode deixar de fazer a comunhão dos bens. Um cristão, irmãos, tem no sangue a partilha. Ele consegue vencer o medo do futuro, a incerteza de ficar sem nada, de ficar sem seguranças humanas, porque a sua segurança é Deus. É o ressuscitado. O tempo se consumiu. Estamos no famoso último dia. Jesus retornará. E como nos encontrará? É importante saber que a partir da morte e ressurreição de Jesus, iniciou o último dia da história humana e continuará até o fim dos tempos. Diante de um pai que dá seu filho único por você, por mim. Diante de Jesus que dá a sua vida pelos seus amigos, por todos,
como eu posso pensar de segurar algo para mim? Como eu sou filho desse Deus que dá tudo, se a minha mão permanece fechada? Jesus dá a vida e eu tenho medo de partilhar o meu salário com os pobres do Haiti, por exemplo. A partilha material, para começar, é algo fundamental, que faz parte da essência do cristão. A prudência não pode ser a máscara do egoísmo. Diante de um irmão que morre de fome, eu não posso guardar a minha reserva no banco porque devo ser prudente. O meu acúmulo coincide com a morte dele. E o que vou falar para Deus no último dia, quando eu me apresentar a Ele? Quem tem bens nesse mundo e fecha seu coração a quem passa necessidade, como o amor de Deus permanece nele? Essa é a realidade, irmãos, é o alicerce da missão Belém. Por isso nós nascemos para abraçar o irmão que sofre. E como posso abraçar um irmão faminto e sem roupa, sem dar para ele a minha blusa e partilhar o meu alimento? Devemos ser muito honestos. Qualquer coisa que eu tenha a mais e não partilhe com quem se encontra em necessidade, me separa de Deus, porque Deus se identifica com o homem mais pobre desse mundo. Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Qualquer coisa fizeste ao menor desses meus irmãos, é a mim que fizeste. Portanto, como posso adorar Deus na Eucaristia e não adorá-lo numa criança do Haiti que vive em cima do lixo? Vale a pena lembrar aqui para todos os que fazem o caminho na Missão Belém e acompanham o diário, que ainda temos 400 crianças não apadrinhadas por ninguém no Haiti. 400 crianças que arriscam de serem mandadas embora do centro se não encontramos urgentemente padrinhos para eles, porque quem paga os professores que estão lá, quem paga a água, o alimento, é muito concreto. R$50 por mês são a vida de uma criança do Haiti. Cada pessoa que acompanha a Missão Belém deve se perguntar: será que eu posso fazer algo? Vocês sabem, irmãos, que nesses últimos meses inventamos a venda das trufas para o Haiti, e é dessa forma que estamos sustentando e recuperando o dinheiro que falta. Se você não tem R$50 para dar todo mês, então por que não pega um kit de trufas e vende? Com o que você ganha vendendo um só kit, você poderá apadrinhar 2 crianças. Nos permitimos de fazer essa aplicação concreta, mas também o trecho de hoje é muito concreto. Jesus ressuscitou. Barnabé vendeu o campo que tinha e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para quem precisava. Barnabé não pensou que seria prudente ficar com o campo, porque poderiam chegar tempos de crises, mas vendeu para matar a fome dos cristãos pobres, dos seus irmãos. Que seja assim para nós também hoje. Agora vamos ler novamente o trecho dos Atos dos Apóstolos, que nos ilumina sobre este novo modo de viver, sobre a partilha. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação.
era levita natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Vamos escolher agora um propósito. Um propósito que será vivido com muita concretude hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar de qual forma concreta mesmo eu posso realizar a palavra de Deus hoje. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Paz e alegria a todos. Entre eles ninguém passava necessidade, todos partilhavam. Paz e alegria a todos. Lembramos no final deste diário que vem um link sobre o apadrinhamento do Haiti. Quem se sentir interessado pode abrir este link e pode fazer a sua escolha, pode fazer o que o coração manda. Paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio, num papelão a me agasalhar. E tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era a tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Mas não me vias,
aprisionava, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam.